Então, Está a passar? opa, você é o cara da cerveja, né? Tu és gajo do vinho? Gosto mais de vinho. Cerveja é que é fixe. Então vamos lá tirar essa história limpa? Partiu agora. Estamos num país de vinho e é seguramente mais fácil encontrar bons vinhos perdidos por aí do que boa cerveja. Ou pelo menos era assim há bem pouco tempo. No entanto, tal como na cerveja, pode ser confuso e complicado perceber as castas, o terroir, a perlage, o bequet ou a diferença entre um enólogo e um enófilo. Por isso decidi convidar o Pedro Ramos, que é head sommelier na feitoria, é educador de vinho e tem uma página de Instagram onde descomplica alguns destes conceitos do universo do vinho. Nesta conversa discutimos e descobrimos o que une a cerveja e o vinho. Espero que gostes. Vamos descobrir até ao final se a cerveja é melhor que o vinho ou não. Ora, vamos descobrir isso, mas eu acho que os dois podem andar muito bem lado a lado. Vamos descobrir isso. Pá, eu na verdade, e começando right no sumo da conversa, eu acho que o vinho é interessante, mas eu sinto-me, tenho medo do vinho. Parece-me, se calhar a cerveja, se calhar é legítimo ter o mesmo medo da cerveja. A mim parece-me que o vinho, tu consegues provar coisas interessantes, mas tens que, é muito caro ou é inacessível. Eu não sei como é que provo o vinho. E eu não sei se o vinho, por um lado eu acho que a cerveja pode ser relaxada e não sei se o vinho será. E eu queria perceber contigo quem é melhor do que tu para mim. Olha, anos atrás, eu também já tive uma fase muito cervejeiro, craft beer, ainda gosto, tá lá o espaço, né? Mas ganhou-se. Mas quando eu comecei a desenvolver mais pro lado do vinho, até que chegou um certo ponto que eu falei, olha, o que eu quero desenvolver? Quero desenvolver cerveja ou quero desenvolver vinho? Fui pro caminho do vinho, sem problemas. Agora tem sempre um começo. Por exemplo, um produtor, ele vai ter várias gamas do vinho. Então, o que eu recomendo olha, prova uma entrada de gama primeiro, para você, por exemplo, você pode começar por uma uva ou o blend, aí geralmente ele passa por inox, não tem contato com a barrica vai dar outra complexidade. Tendo barrica, também você vai ter o custo dela, então isso também eleva o preço do vinho. O tamanho da dimensão da vinha, da qualidade dessa vinha também influencia nesse preço. Então daí que a gente vai vendo esses patamares diferentes. Mas, para começar, você pode começar muito bem com vinhos tipo assim, de 5 a 10 euros, digamos assim, que eu a princípio não acho que seja algo muito agressivo, porque outro dia, por exemplo, fui beber uma cerveja meio litro e paguei por volta de 8, 10 euros. Se a gente for converter ela, tá ali quase como algo parecido com cerveja. Mas, para além disso, você pode adquirir esse vinho, seja no supermercado ou algo. E a wine bars. Você vai a alguns wine bars, você tem as pessoas que lá que são especializadas e muitas vezes eu tenho os grandes amigos que eles trabalham do seguinte, tipo, qual é o estilo de vinho que você quer? Eu quero o branco, eu quero o tinto. Ok, qual que você gosta? Não sei. Eles te dão 3 a provar. Olha, esse aqui vai ser mais frutado, esse aqui vai ser mais seco, com toque de madeira, esse aqui vai ser mais floral. Aí você mesmo, poxa, gostei mais desse. Aí depois na conversa pode falar, olha, esse aqui vem da região tal, ele vai ter uma influência marítima, ele vai fazer assim, assim, assim. E aí você vai descobrir. Leva tempo. Leva tempo. E a minha questão, eu já tive em situações dessas e diria uma resposta semelhante quando me perguntam como é que eu entro no mundo da cerveja. E eu acho que a melhor forma é precisamente ir a um bar de cerveja em que tens 10 torneiras e não sabes bem o que é que deves beber, mas quem está atrás do bar está disposto e tem todo o interesse de dar a provar. Exato. Tu falavas dos vinhos de entrada, por exemplo, e eu questiono-me esses vinhos de entrada, por exemplo, tu não encontras num wine bar, suponho. Se quando falas dos vinhos de entrada, estás a falar de tipo um vinho de supermercado, ou será ideal ir a uma garrafeira, por exemplo? Sim, olha, boa questão. No vinho de supermercado, é o que nós chamamos os vinhos das grandes superfícies, ou seja, são vinhos que são mais em larga escala, estás a ver? Não estou desmerecendo, mas são vinhos, são milhares de garrafas. Se você vai num wine bar ou garrafeira, mas digamos, vamos ter o exemplo do wine bar, eles
vão ser mais especializados, vão ser mais preocupados com a seleção que eles têm lá. Obviamente que eles não vão querer vir de supermercado, entendeu? Justamente por estar em muitos locais. Eles querem algo mais exclusivo, digamos assim. Então eles vão ter sim um gama de entrada, só que de um pequeno produtor. Muitas vezes pode ser do produtor local, seja aqui da região de Lisboa, do Porto, enfim. E aí você pode, olha, não, eu conheço o João e a Maria, eles produzem um vinho aqui perto, tal, não sei o que, eles fazem assim, já fui na adega deles, é super artesanal. Então dá outro aspecto, não são fábrica, não é um vinho industrial, e sim um vinho feito mais cuidado. É preciso pagar as contas, então eles têm ali uma entrada de gama, tudo mais, que é o que vai girar, e aí depois, a partir do momento que você começa a conhecer, você, opa, hoje eu quero ir para o reserva. Como é que é a diferença desse para o reserva? Como é que é para o Gran Reserva? Enfim, ou se não, você pode até comprar o Gran Reserva que acabou de lançar, você provou assim, poxa, o Gran Reserva deve estar uma grande bomboca. Vou deixar ele um pouco tempo, vou guardar ele em casa durante alguns anos. Olha, para o Natal do ano que vem. Epa, o vinho já vai dar uma evoluída ali e tal, enfim. Então esse também é uma coisa arriscada, esse jogo de espera do vinho. Mas você pega o entrada de gama e tal, gosta, pode apostar que o Grande Reserva vai ser isso. Pô, vou guardar, se isso aqui tá bom, o Grande Reserva vai estar melhor ainda, vai ficar melhor daqui a alguns anos, né? Então também tem esse jogo. Olha, já agora, a nossa saúde, queria a nossa... perceber também, que vamos fazer um pouco isso ao longo desta conversa. Vamos provar cerveja, vamos provar vinho e vamos meter-nos os dois à prova, tentar perceber se eu consigo perceber as notas de prova de vinhos e o mesmo contigo. E queria perceber se consegues perceber o que é que estamos a ver. Pois é, Alvin, aqui um punch cítrico frutado. E engraçado que, olha, quando a gente vai analisar um vinho, por exemplo, a gente primeiro pega o aspecto visual. Então tá no copo, a gente coloca geralmente coloca tipo assim num fundo branco, seja uma folha de papel, algo, para ver a nuance, o degradê, seja da borda até o centro, como é que são essas cores. E aí depois a gente roda o copo para o oxigênio bater no vinho, levar para o nosso nariz e a gente vai sentir as notas. Só que eu me lembro também, quando eu estava nessa fusão, nessa divisão de cerveja e vinho, que um dia eu cheguei num bar de cerveja e fiquei a rodar o copo, que nem o vinho, e aí teve um cervejeiro que falou assim, não faz isso, você vai oxidar a sua cerveja, tal, não sei o que, não é como vinho. Aí eu fiquei... Só que ainda tinha o tique de ficar rodar. Mas isso confere ou não? Eu vou refutar esse facto, porque ou seja, tu não queres ficar sempre... Eu próprio tenho esse hábito e dou por mim a mexer água. Guarda a água, não, exato. Se você realmente já está telhando na água. Mas a forma, ou seja, o rodares o copo, vais ir na cerveja com o CO2, vais sentir, é a forma de sentir os aromas. Obviamente que se tiveres 20 minutos a rodar o copo, exato, eventualmente também tem um limite. Mas ainda assim, tipo, eu diria que não há nada de incorreto em abanar o copo na cerveja. Ok. Bom saber, bom que eu sempre fiquei com essa dúvida. Mas enfim, ok, como é que eu vou... Porque ao abanar, você ao mesmo tempo potencializa o aroma. Então você até tem a cena de cheirar o copo com o vinho parado, roda o copo, vai dar esse boost. Né? Eventualmente, quando queres sentir, quando tens notas mais difíceis, eventualmente ter tapas, depois quando abres, tens a explosão. Sim, às vezes pode dar uma... Opa, o vinho tá fechado, você dá uma banada na mão assim, tchac, 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 para dar aquela... Tudo bem que não vão fazer isso no fine dining, ou seja, sempre pela ciência. Não, mas se estiveres a tentar ir buscar algum aroma mais complicado, ou se estiveres numa prova de cervejas ou de vinho para avaliação, ou seja, não tens de ter cuidado com o serviço, não tens de ter... tens mesmo o nariz lá dentro, ou seja... Pronto, e aí é uma questão de tentar... Isso é comum na cerveja. Não é que tu faças isso quando vais beber numa cerveja, estás a ver? Mas parece-me que a cerveja tem um defeito. Será que tem? Pronto, depois potenciar o que eu sempre digo, por exemplo, quando estou em atendimento em restaurante e tal,
Teve até um cliente que fez uma piada comigo, que eu peguei, abri a garrafa dele e tal, e aí coloquei uma prova no meu copo, e aí ele virou para a mulher dele e falou assim, olha, ele vai beber nosso vinho. Aí eu provei e depois falei assim, olha, desculpa, não estou bebendo o seu vinho, estou simplesmente testando para saber se ele está na melhor qualidade para servir no copo do senhor e depois no copo da senhora. Ele, não, tô brincando, não sei o que. Eu falei, Isso é interessante, porque tens que fazer, enquanto sommelier, enquanto canção, né? Tens que garantir que o vinho é parte do teu trabalho. Exatamente, porque ao mesmo tempo eu nunca sei quem é que está sentado naquela mesa. Se a pessoa é um crítico gastronômico de vinhos, se a pessoa é um produtor ou uma produtora, né? E ao mesmo tempo, ou um colecionador, enfim, ao mesmo tempo eu pego o Ableton e aí o vinho está com algum defeito, está com rolha, por exemplo. Aí ele vai falar assim, epá, esse vinho está com rolha, esse vinho não está em condições. Aí como é que fica a minha cara? Como é que fica a cara do estabelecimento? Tipo assim, um grande profissional, você não fez nada, né? Então, tipo assim, não, tem que estar na qualidade. E ao mesmo tempo, pode falar assim, o vinho está com defeito. Desculpa lá, meu senhor, o vinho está em qualidade, está em condições, não é defeito algum. Então aí depende também, cada caso é um caso, mas tipo assim, se é um vinho um pouco mais caro e o senhor que selecionou, a senhora, né, o cliente selecionou, aí eu digo assim, olha, o vinho está em condições, o vinho é mesmo assim, se quiser posso decantá-lo, se achar que vai fazer diferença, mas fica com esse vinho. Obviamente polido, né, com sorriso. Claro, Mas aí já teve o reverso da medalha, onde eu aconselhei um vinho, e o cliente falou assim, epá, não é o meu estilo, não é o que eu gosto, tal, assim, eu na mesma hora peguei, coloquei a rolha na garrafa. Ele, não, peraí, mas você já abriu a garrafa. Não, peraí. A indicação foi minha, o senhor não gostou. Eu quero que você saia daqui feliz. Então, peguei outra. Aí ele, não, nossa. Aí, esse foi um caso bem interessante que eu tô lembrando aqui, que era um casal e mais uma convidada. O senhor pediu um vinho e a convidada dele não gostou. Okay. Aí eu peguei e falei assim, não, a convidada do senhor não gostou do vinho. Ele, não, mas fui eu que pedi, eu faço questão. Eu falei assim, sim, mas eu não quero que vocês saiam daqui com a impressão de que o vinho foi mais ou menos. Trouxe outra, a convidada gostou, todos ficaram felizes e todos saíram, tipo assim, me deram um abraço, tipo assim, poxa, muito obrigado, eu fiquei constrangido naquela hora, não sabia como fazer, mas cada caso é um caso. E logo depois, tipo assim, só tinha tirado uma prova da garrafa, eu vendi na mesa a seguir. Foi tipo, claro, o acaso não existe, mas existiu ali, por acaso, Zé. Aí, era isso mesmo que eu queria. Ninguém saiu lesado, mas pelo contrário, saiu ganhar. Tu achas que, ou seja, neste caso consegues fazer isso, consegues ter esse jogo, e mesmo no caso, se o vinho não fosse bebido, eventualmente podes fazer uma prova, um treino, seja o que for, mas isso só pode acontecer, e imagina que acontece num wine bar, da mesma forma que acontece num bar de cerveja. Antes disso, tu falavas do vinho tem rolha e na cerveja tens exatamente não tens rolha, mas tens defeito aromático, tens defeitos ocasionalmente e nunca se prova, ou seja, se for à pressão, obviamente quando começas o teu turno, eventualmente provas as cervejas, conheceres, poderes recomendar as cervejas, e se houver alguma coisa que não está em condições, mas é muito frequente, e principalmente em bares que não tem staff super treinado, e tu pedes uma garrafa, provas a garrafa e tipo, isto tem sabor metálico, seja o que for. É tipo, eu não quero, eu paguei, mas tipo, a cerveja não está em condições, tipo, provavelmente a outra garrafa, o lote está todo com problemas, mas tipo, eu não quero, e deveria ser norma, e a maior parte de bons bares vão dizer tipo, ok, deixa eu analisar, às vezes claro, deixa-me provar, sim, tens toda a razão, tipo, escolhe outra coisa, claro que não te vou cobrar. Exato, olha, fique aqui contente, tá? Não é por causa do que você vai perder o cliente. Claro, tá? Exatamente. E a ideia ou seja, aquele clichê do cliente tem sempre razão, não tem que ser assim perfeitamente, mas faz o possível para que o cliente tenha uma boa experiência. Mas a minha questão era aí, ou seja, num restaurante com estrela Michelin, a experiência é a experiência, é o pacote todo, mas questiono-me se calhar noutros sítios se existe essa possibilidade de, seja num restaurante que não seja de estrela Michelin, com um valor menos
que não seja fine dining, se é possível ainda assim. Olha, se o restaurante, por mais que não seja do fine dining, ele se preocupa em ter um sommelier ali presente, aí pode-se ter. Ou ter um sommelier que prestou uma consultoria na formação da carta e um treinamento da equipe justamente para vender mais. Porque uma coisa você chega no restaurante e pergunta assim, olha, como é que é esse vinho? Ah, eu nunca bebi. Ah, então, tipo, olha, esse vinho é fantástico. Esse vinho ele vai ter uma fruta, vai ter um tanino na sua boca que vai combinar perfeitamente com o nosso bife, com o molho, com não sei o que. Matou o cliente. Matou o cliente não, né? Conquistou o cliente. Já fez a venda ali na hora. Então, é muito importante ter esse treinamento. E tem muita gente que não explora isso. Ao mesmo tempo, fica a achar que o vinho é um custo. Pelo contrário, o vinho é lucro e investimento. Também, sendo armazenado nas condições, tal, não sei o quê, ele não vai se estragar. Então, é um investimento. Fica ali e você pode proporcioná-lo e vir a trabalhar. Então, é só uma questão de sabedoria, né? De saber para poder vender melhor. Né? E aí, para isso, buscar aí um profissional para treinar. Mas olha, a gente começou a provar aqui o vinho e entramos aqui na conversa. Mas então, vamos voltar então, começando do zero. Vou analisar essa cerveja como eu analisaria um vinho e depois você me diz, ok, mindset vínico no que eu tenho aqui nesse copo mistério. Então, analisando, eu vou ter aqui uma cor amarela pálida, limão pálido brilhante, turvo. Então, não está translúcido, não está cristalino. Então, isso me indica, no vinho, que ele não é filtrado. Pode indicar um defeito? Pode. Mas não é. É defeito? Não, só. Bandeirinha pode ser defeito? Ok. Então, não tem nenhum sedimento além da turbidez? Ok. Então, eu rodo. Vamos ao nariz. No nariz, eu vou pegar aqui uma fruta mais cítrica, uma raspa de limão amarelo, raspa de lima, casca de limão. Acho que um toque floral, um floral branco, quiçá jasmim. Uma especiaria. Pronto, estou ali, algo bastante uma fruta tropical. Papaya. Enfim, estamos ali nos trópicos, algo quente, vamos à boca. Olha, bom, aí aqui, no caso, vou analisar o vinho espumante, a espuma do vinho a gente considera como um mousse. Então aqui, o mousse está cremoso, tem uma ótima acidez, a acidez me faz salivar aqui no canto do palato, e eu confirmo muito desse cítrico, parece tipo assim uma casca de lima, de limão na boca, e cremosidade, um final assim elegante, digamos sedoso. Epa, gosto imenso disso. Agora, tecnicamente, em cerveja, olha, esse toque herbáceo lupulado, isso aqui é uma IPA de algum sentido? É uma IPA, é uma sour IPA. Ok. Eu ia falar seco, tem acesso à acidez, então, uma sour IPA, ok. E essa fruta cítrica? Neste caso tem adição de frutas. Não estou ficando maluco, ok. E de facto, a cerveja chama-se a Philippine, a Japanese and a Brazilian Walk into a Bar. Olha! É uma cerveja aqui da Fermentares. E tem yuzu, calamansi, que eu não sei o que é calamansi. Ok, depois vamos googlar aí o que é calamansi. E passion fruit, maracujá. Então daí o tropical, porque tava cítrico tropical. Bom, fui até no papaya, ok. Mas que passion fruit. Sim. Mas que, por outro lado, neste caso tem fruta, especificamente. Pô, gostei. Mas numa IPA, habitualmente que não tenha fruta, os sabores de papaya, de maracujá, seja o que for, vem normalmente do lúpulo. E é provável que esta também tenha algum lúpulo que vá precisamente para os frutos tropicais. Pronto.
Deve ser. Mas foi uma boa... Pô, bom. Excelente. Uma boa prova. Agora fazer o quê? Provamos um vinho? Acho que sim, e fico à prova. Maravilha. Vou lá buscar a garrafinha. Ok. Então, olha, round 2. O meu propósito aqui de trazer um vinho, cruzando com a cerveja, um vinho que tenha um contato mais específico com as leveduras. Porque, afinal, as leveduras da fermentação do vinho, Saccharomyces cerevisiae, a mesma do vinho, da cerveja, do pão, as leveduras elas vão consumir o açúcar, vão elevar a temperatura durante a fermentação, liberar dióxido de carbono e álcool, né? Então, aqui eu trouxe um petnat. O petnat é o método ancestral de fermentação em garrafa. Então, você tem a fermentação, durante a fermentação, você pode até baixar um pouco a temperatura ou não, engarrafar, e aí você fecha com uma carica tipo de cerveja, que tá no autocolante, mas eu fiz questão de deixar aqui. Olha, lembrando, o universo de cerveja também existe aqui no vinho. Então, esse aqui vai ser um vinho que vai ter... Opa, pode puxar aqui a carica. Boa. E aí vamos ter essa gasificação. Olha, acabei de abrir a garrafa, eu não a testei, dei uma de mal sommelier, mas vou ver aqui agora. Não, o vinho está em condições. De defeito ele não tem. Saúde mais uma vez. Então, olha, agora você pode provar esse vinho como se prova uma cerveja. Vamos lá ver. Que na verdade não é muito diferente. Passa à prova, começa precisamente pelo aspecto visual. Normalmente não existe tanto gradiente na cerveja como existe no vinho, embora existe uma análise de cor. Neste caso, e se isto fosse cerveja, é das cores mais pálidas que existe. É um palha bastante claro, eventualmente quase esbranquiçado. É ligeiramente turvo também, um pouco menos do que a cerveja anterior. Não, mas lembrando que como ele, durante a fermentação, as leveduras ainda estão aqui, então ele realmente é não filtrado. A gente pode ver, se deixa um petnat em pé ou de lado, as leveduras elas sedimentam, ficam na garrafa. Elas estão aqui dentro. A nível de cor, claro. As leveduras mortas, obviamente. Certo. Deixa aí. Pronto, é isso. Cor bastante clara. Então vamos aqui ao... Pois é isso. No vinho tens lágrima e tens cena, que eu não faço a mínima ideia. Olha, a lágrima ela vai indicar a viscosidade do vinho. E às vezes, quanto mais junto, maior o teor alcoólico. Ponto, vírgula, parágrafo. Okay. Não existe um sommelier de lágrima de copo e falar assim, olha, esse aqui tem as lágrimas, tá, esse vinho do cara. Mentira. É só um indicador. Levantar uma bandeirinha de viscosidade que está ali no teor alcoólico. E sempre que um vinho é mais alcoólico, tem mais viscosidade, ou pode não ser sempre? Sim. Por exemplo, o nosso vinho do Porto. O vinho do Porto, ele normalmente tem 20% de álcool. Então você vê ali que ele é quase ele é viscoso, ele parece quase um xarope. E aí você vê depois, ele tem as lágrimas bem coladas, grossas, tal, não sei o que, devido, porque o 20% daquela bebida é álcool, ela vai dissipar primeiro, depois vai sair vai descer a água, e aí depois ali o glicerol, todas as outras componentes dos outros componentes do vinho que vão estar ali viscosos, né, nesse corpo do vinho. Mas é isso que é a lágrima. Tu na cerveja, como tens um teor alcoólico mais baixo, normalmente, existe, ou seja, a percepção de corpo, que eu acho que de certa forma pode ser viscosidade. Em algumas cervejas pode ser viscosidade, mas na cerveja consegue-se usar, que acabam por não ser truques, é um jogo dos ingredientes, precisamente para lhe dar corpo, como é o caso de usar trigo ou usar aveia, que lhe dá açúcares não fermentíveis, que vão dar mais corpo, vão ficar na cerveja e permitir uma percepção de corpo maior. Nomeadamente quando fazes uma cerveja sem álcool, tens que compensar de alguma forma e usar açúcares não fermentíveis é uma boa forma de
Ok, porque recentemente eu também provei vinho sem álcool. E aí, no caso, é um vinho desalcoolizado. Certo. Ele faz o vinho normalmente, depois ele passa no processo do desalcoolinizador, é isso? Enfim, retira-se o álcool, entendeu? Num processo lá. E eu achei interessante, até vou colocar isso no futuro bem próximo no restaurante onde eu trabalho, para ter uma opção de pairing não alcoólico e tal, não sei o quê. E aí foi muito engraçado. Eu falei, puxa, será... Na prova de boca, você tinha entrada, aí o meio ficava meio assim, e depois você tinha o final, o sabor e tal, mas era um negócio que dava um trigger assim. Eu falei, peraí, deixa eu olhar esse copo aqui de novo, como é que é isso aqui? Mas ok, porque o álcool, ele é a espinha dorsal da bebida, né? O que vai dar o mais peso. E aí, ok, falei, tem que ter isso aqui como opção. Naquele mesmo dia, tinha as garrafas de prova ali e tal, veio um casal onde a senhora estava grávida. E aí, ele vai beber álcool, eu não posso beber álcool, eu não posso beber vinho e tal, não sei o que. Eu falei, senhoras, eu tenho aqui, hoje eu tive uma prova de vinho sem álcool, desejam um branco, tinto, rosé? Eu quero um branco e tal. Ela pegou, bebeu o vinho, e a senhora começou a chorar. Tudo bem que grávidas são sentimentais, ok, hormônios, né? Mas eu me sensibilizei com aquilo, falei assim, eu preciso ter essa opção. Porque depois ela falou assim, eu tô grávida 7 meses que eu não bebo vinho, que eu sou apaixonada, e eu fico aqui ver o meu marido a comer e tal, não sei o que, beber, e eu sou a mulher mais feliz do mundo hoje. Pude proporcionar isso com algum vinho sem álcool. Então, é sempre bom ter essa opção. Eu passei há uns meses, passei uma semana só a beber cerveja sem álcool, pela ciência, claro. ver se era possível, e na verdade o que eu fiz foi, comprei cervejas que tivessem uma história, que tivessem um edge interessante, e passei 7 dias, literalmente todos os dias, mesmo quando fazia a minha vida normal, e de repente estou num bar, tinha que optar sempre por cerveja sem álcool. E foi muito interessante, e para mim abriu um range de possibilidades que eu desconhecia. Beber uma cerveja que sabia a rabanadas, e que não tem álcool, mas que compensa o corpo com o doce, com a complexidade, o xarope, o caramelo, tipo canela. Tinha especiarias, e depois é isto, tipo, imagino que maple syrup, não sei bem como é que se diz em português, mas tem uma tradução, mas é mais fácil falar maple syrup. Mas tipo, tinhas para canela, tinhas açúcar candy, tipo, tinhas várias cenas, e aquilo tinha corpo, a cerveja tinha corpo, não esqueces do facto que tinha 0% de álcool. Uma cerveja com 10 gramas de proteína feita especificamente para pós-treino, que é um segmento pós-treino. É um segmento que não existe, mas que é interessante. Bebi uma cerveja, esse vídeo foi muito popular, uma cerveja com CBD, que em teoria tinha alguns efeitos do CBD, muito interessante. Uma cerveja com cafeína, nootrópicos, e é muito interessante. Normalmente, e eu imagino, se tu pensares num vinho sem álcool, ou um cocktail sem álcool, ou uma cerveja sem álcool, à partida vai faltar alguma coisa, ou a expectativa é tipo, então, mas é a espinha dorsal, é o álcool. Exato. E a questão é que quando se faz uma cerveja, simplesmente fazer esta opção, e acontece o mesmo com a comida, quando em vez de pensares num prato vegan, vais pensar como é que eu tiro a proteína daqui, como é que eu tiro a carne, e depois acabas com uma salada, só tens folhas de alface. E se tu comeres uma boa cozinha vegan, é rica, é extraordinária, não falta nada. E eu acho que na cerveja acontece o mesmo, e no vinho potencialmente pode acontecer o mesmo, que é, em vez de tentarmos simplesmente fazer algo sem álcool porque é uma necessidade, como é que nós conseguimos usar os parâmetros restantes para fazer algo interessante. E na cerveja existe muito espaço para isso, porque existe N de ingredientes. No vinho talvez seja um pouco mais difícil de fazer algo. Não, você tem várias vertentes para se fazer, esses estágios e tudo mais. Mas, olha, o flashback, o Ficacha DV, fizeste a análise visual. Estava a tentar. Agora, olfativa. Então, Um, olfativa, aqui, ó, pode rodar à vontade. Uma coisa que eu vou te corrigir.
segura o copo pela haste, porque a nossa mão, para além de ter gordura, vai engordurar aqui o vidro, o cristal, a gente tem uma temperatura de 36 graus e meio. Então, aqui a gente vai aquecer o vinho. Ele está fresco, tudo bem. Pode até no começo ele estava muito fresco. A gente pode fazer assim, abraçar aqui no âmbito e esquentar. Pô, peraí, o vinho está muito frio, deixa eu sentir ele melhor. Mas de resto, segura aqui pela haste, até porque para você poder rodar, fica muito mais fácil. E depois, no final da refeição, o copo fica limpo, né? Não fica aquele copo todo baço de pegado. Ao mesmo tempo, você pode estar no caso de estar na cozinha, cortou uma cebola, cortou um alho e tal, depois vai lá e pega no copo aqui, depois fala assim, pá, meu copo está com cheiro de cebola? Ah, não, foi a mão que vai deixar aqui os aromas. Mas então, agora eu quero que você sinta os aromas do vinho. Os aromas do vinho. Cheira a uva? Cheira a uva, sim. É interessante, isto relembra-me cerveja de fermentação espontânea e o rótulo se cheira um pouco isso, o funky. E aqui... Eu não sei se ir para notas leves de pele, de leather... De couro, você acha? Pode ser um couro novo, pode ser, mas lembrando que geralmente no vinho, quando a gente fala de couro, já são notas terciárias de evolução, ou seja, de tempo. Ok. E esse aqui, em relação, é um vinho jovem, não sei qual que é o ano dele. Vamos lá ver. Mas ele é relativamente jovem e não vai. Ele estaria um pouquinho mais escuro. Para mostrar essa evolução de tempo. Mas não me está mostrando aqui o ano. Mas enfim. Então aqui esse... Opa, não, que mais? Espera que o Pedro me resolvesse o... Não, vai falando aí que... Mas a nível aromático parece-me difícil de encontrar descritivos. Mas no começo, a princípio, o vinho estava fechado. Agora que ele começou a ganhar uma temperaturazinha, ele está começando a liberar ali os seus aromas. Mas às vezes o que você pode fazer como o nosso aroma, o nosso nasal, temos aqui a conexão do retronasal, uma coisa bastante importante quando você engole, passa o vinho pela boca, ao engolir, ao você exalar, né, o retronasal, aí você confirma, os aromas estão se conformando aqui, confirmando no palato e tudo mais. Então, às vezes, não estou conseguindo muita coisa, vamos à boca, para ver se a gente consegue puxar um pouco mais. Aqui já lhe sinto talvez outra fruta, talvez maçã. Sim. Uma maçã de que cor? Maçã vermelha, maçã amarela, maçã verde. Ótimo. Aí, para além das frutas, da maçã e tal, aspecto floral. Certo. Né? Aí, então, tipo assim, na roda de sabores, temos no vinho, temos na cerveja, a gente vai primeiro buscando nas famílias. Então, primeiro, fruta. Qual é a fruta? No caso, você pegou uma fruta, pegamos aqui uma fruta de pomar. Qual? Maçã. Qual? Verde. Pum. Vamos ali. Ok, fora alguma fruta, tem cítrico, não tem cítrico, tem fruta vermelha, não tem fruta vermelha. Floral. Floral temos aqui, olha, um floral branco, quiçá, um toquezinho herbáceo, pode ser. Madeira, não vejo, porque terminou a fermentação em garrafa, não tem madeira. E aí, essa leve gasificação que vai dar esse frescor, né? essa acidez, corpo do vinho. E aqui, neste caso, o funky, em que notas é que tu tens no funky? O funk, quando a gente abriu ele, eu falei que ele estava um pouco fechado, ele estava apresentando uma nota de redução. Redução é a falta do oxigênio em contato com o vinho, porque na fermentação ele ficou fechado aqui,
ele teve isso aqui de oxigênio fechado. Então, a redução, de certa forma, ela pode proteger o vinho da oxidação, né? Então, às vezes, quando a gente tem esse aroma de redução, esse aroma de redução pode ser a gente fala um cheiro leve de esgoto, de ovo, o famoso peidinho, né? Um aroma de peido. E aí, o que ele precisa? Ele precisa de oxigênio para soltar e aí depois vir esses aromas florais, frutados, tal, isso aqui. Então, é só uma questão de oxidação. Se ele está com o cheiro muito acentuado, tipo assim, me cheira ovo podre, aí ele está com uma redução muito alta, que aí é defeito. Certo. Se é uma redução que você pode, esse vinho, seja um vinho tinto, esse vinho está reduzido e tal, vou jogar no decanter para ele aerar e ter esse oxigênio e tal, não sei o que, ele, agora eu tô com a frutinha e tal, não sei o que, a redução sumiu, né? A gente conseguiu driblar ela. Então, aí isso é interessante. Na cerveja seja o mesmo, e acho que é enxofre, talvez. Enxofre, exato, enxofre. E acaba por acontecer o mesmo. Obviamente não é desejado normalmente, mas deixando, passado algum tempo, eventualmente vai desaparecendo ou vai suavizando. Exato. E acontece o mesmo. Mas é curioso no funk, e foi aí que eu estava a tentar se me safar por aí, porque o funk na cerveja já é sempre associado à fermentação espontânea, ou seja, normalmente a fermentação na cerveja é controlada, adicionas a levedura e mantens o fermentador tão protegido quanto possível, engarrafamento mesmo sem oxigênio, sem acesso ao exterior. Por outro lado, o funk é uma fermentação espontânea, uma fermentação wild, e aí já... Quais são as temperaturas para a fermentação da cerveja? Basicamente tens 3 grandes famílias. Há 2 delas que são fermentação limpa. Tens a família das lagers e as famílias das ale. Habitualmente a cerveja tradicional portuguesa são lagers, uma Superbock ou uma Sagres. Sim. São lagers e são fermentadas, eu tenho a impressão que é tipo entre os 9 e os 15 graus. Ok. E depois posso estar a falhar uns Sim, graus. não tem problema. E a ale depois queres fermentar dos 17 aos 22. Ok. E depois depende do tipo de cerveja. Por exemplo, uma Saison, que é uma cerveja muito mais floral, muito mais frutada, fresh. Tem a própria levedura permite uma fermentação com temperatura mais alta, precisamente para ganhar esses ésteres mais frutados, mais florais. Enquanto que se quiseres uma fermentação mais limpa, sem grandes ésteres, sem grandes sabores da fermentação, vais fermentar a 19 graus, 20 graus. Ok. E depois tens a fermentação espontânea, que normalmente acontece na Bélgica tens todo um processo e tens inoculação durante a noite, o arrefecimento do mosto e estás exposto à levedura exposta do ar. Aqui habitualmente o que acontece é usas uma barrica que já teve uma cultura de Brettanomyces e eventualmente enches novamente e com o tempo, ou seja, uma fermentação normalmente tarda um mês, algumas semanas até um mês. Uma fermentação espontânea dura meio ano, 1 ano, 2 anos em barrica, para converter os açúcares. O que acontece, que normalmente facilita um pouco e torna o produto mais acessível e mais rápido, é que tu fazes uma fermentação mista, ou seja, parcialmente uma Saison, por exemplo, que depois vais misturar com uma barrica de fermentação com brete, ou seja o que for, e fazes um blend e acabas por ter um meio termo mas é curioso, voltando ao início, o funk normalmente são associados às notas de brete, que há de ser o couro, o estábulo, as notas... Brettanomyces, brete no vinho, exatamente. Cavalo suado. Nota de cavalo suado. E essa é bizarro como é que é uma nota, como é que se decidiu que... Sela! Não, eu me lembro que eu fui numa quinta que eles têm criação de cavalos e tal, e a gente entrou no estábulo, aí eu tava com minha mulher, com a Lica, aí eu... Olha o cheirinho de brete. Aí ela, eu falei, olha, brete, quando a gente falar em vinho, é esse o cheiro. Então tá bom. E
Tá ali, há pouco tempo depois pegamos um vinho com o Brett, falei, ó, o estábulo que a gente estava era isso. Suor de cavalo. Suor, sela, né? Sela, suor do cavalo, estábulo, estrume. Isso aí tem essa nota. Mas falando de temperaturas de cerveja, temperatura do vinho de fermentação, vinhos brancos vão de 12 a 22 graus Celsius e a fermentação do tinto de 20 a 32. Okay. Então, eu achei engraçado, achei muito interessante você comentar as temperaturas da cerveja e aí eu te falar as temperaturas do vinho. E aí você tem o produtora que podem falar assim, esse meu vinho foi fermentado a baixas temperaturas, tal, não sei o quê, que aí você vai ter uma fruta mais verde, mais ácida, mais madurinha e tal. Quanto mais você tem a temperatura, é como um fogão, né? Você aumenta o fogo, aí você vai ter um pouco mais cozido, etc. e tal. Então também aí na questão da fermentação espontânea e tudo mais, não controlada, muitas vezes, fermentou em barrica, barricas não tem como controlar. Existem alguns meios, né? Enrola uma mangueira gelada, não sei o quê. Mas, enfim, você não tem um homogêneo de um tanque de inox que você tem lá, serpentina, você pode controlar no computador à vontade, noite e dia, não interfere. Mas a origem, alguns estilos de cerveja, aliás, a maior parte dos estilos, hoje em dia já se consegue emular, seja através da química da água, adicionando sais para emular um tipo de água, mas próprios estilos, a Saison, que era típico, sei lá, na Bélgica, porque tinhas os ingredientes e, sei lá, mas há estilos específicos. As lagers, por exemplo, são em países mais nórdicos, porque tinhas facilidade em ter temperaturas baixas. Então daí haver guardas a cerveja e aquilo pode ficar lá uns meses, e hoje em dia, se calhar fazer uma lager em Portugal, vais ter que exigir mais do glicol para ter as temperaturas mais baixas, ao contrário do que se estiveres a fazer na Alemanha, a teres 15 graus de temperatura numa cave, num cellar, é natural. Então acaba por ser, hoje em dia, emula-se os estilos, seja de onde for, e curiosamente as cervejas Wild, que têm uma origem, uma grande parte das cervejas Wild e dos estilos de cerveja Wild vem da Bélgica, que é o natural. O próprio Brettanomyces bruxellensis, que não sei se é o mesmo que é identificado no vinho. Brettanomyces, sim. Depois, existe na cerveja existe Brettanomyces bruxellensis e Brettanomyces lâmbicos. Ok. Essas duas tipos de levedura foram identificadas em Bruxelas, precisamente com as cervejas de lambique. Ok. E nos Estados Unidos podes fazer uma cerveja semelhante, mas obviamente que a levedura não será a mesma, mas os estilos foram adaptando-se às específicas regiões, dependendo de temperaturas, dos ingredientes disponíveis e da própria cultura de consumo. Olha, duas coisas. Já estavas a voltar a pegar meu copo pelo bojo. E olha, finalizando aqui, vamos provar mais uma cerveja, que ainda tem outro vinho para te apresentar. Vamos a isso. Bora. Vamos lá. Estamos aí, próximo round. Estamos de volta. Cheers. Beber, primeiro temos que beber, né? Pois tem que azeitar a máquina, né? Ou como dizemos lá no Brasil, molhar a palavra. Desfolhar a palavra. Temos uma cerveja interessante, que primeiro é uma colaboração entre a Fermentage e a Luzia, que é uma cervejeira da Mielhada, que os produtores têm background de enologia, e então partilham muito o universo, e as próprias cervejas tinham habitualmente uma Italian Grey Ale. São muito inspirados no rótulo Sparkling and Grapes. Eu falei, opa, e também Carbonic Pinkster Carbonic Pinkster, Carbonic Macerated Red Grape Brut Ale, 6% de álcool. Então, o nome chamou a minha atenção. Eu falei, opa, estamos aqui fazendo uma fusão. Eu acho que esta cerveja é bastante... não tem um pé no vinho, tem os dois pés quase no vinho. É uma cerveja com maceração carbónica, que é algo que é bastante, diria, peculiar, geek talvez. Eu tive que googlar antes,
Ah, Se calhar não googlei, mas coloquei essa questão várias vezes, o que é que seria a maceração carbónica, que é uma forma de extrair os açúcares da uva exato. de forma natural. Na questão do vinho, é muito comum na região de Beaujolais, fica ali abaixo da Borgonha. Você tem a maceração carbônica. O que é? Você vai colocar em tanques de cimento revestidos ali por azulejos, você coloca e você sela esse tanque. Então você faz a fermentação sem o contato do oxigênio. Você até injeta um pouco de gás para realmente não ter oxigênio ali. Então o que acontece? A fermentação vai começar intrabago. Então o álcool começa dentro da uva até e ela estoura, você enche o tanque. Então as fermentações não. As leveduras vão sofrer um estresse devido a não contato com o álcool e podem gerar uns aromas peculiares à fermentação carbônica, à maceração carbônica, que são de uma fruta muito mais fresca, viva, tipo pastilha elástica tutti-frutti, ou banana. Uma banana, então, quando você fala de esse vinho aqui tem maceração carbônica, tem semi-carbônica, tem parte carbônica, ou totalmente carbônica, tá? Não sei o quê. Então, aqui nessa questão, então você disse que a cervejeira ela também teve um background de vinho, então aí fez a fusão dos dois mundos. E aqui é isso, a fermentar já experimentou várias grape ales, e aqui foi precisamente para aproveitar o know-how da Luzia para introduzir aqui algo bastante vínico e que depois, interessante também o estilo próprio, uma Brut IPA, que era um estilo habitualmente, ou que esteve em voga talvez há um par de anos, 3 anos, um estilo novo, que é caracterizado por ser brutalmente seco. Sim. Eu tenho esse secor, agora estou pegando aqui uma frutinha, uma cereja, um sour cherry ou ginger, né? Que são um morango, mas um morango mais seco, mas aquele morango mais ressecado, né? Quase aquele morango de cereal, né? De seco. Bem interessante mesmo. Gostei. Curiosamente, as Brut IPAs, em algum momento, o marketing que foi usado era ser o espumante da cerveja, em que a espuma também seria mais de champanhe, uma bolha mais grossa, mais forte. Pronto, é o estilo. Olha, esse estilo de cerveja aqui que eu até acabei de falar, que eu achei ela gastronômica, eu me arriscaria de colocar isso aí no meu pairing no restaurante, né? Eu trabalho no restaurante Estrela Michelin aqui em Lisboa, chama Feitoria. Sou head sommelier lá. Então, eu tenho a harmonização de vinhos para acompanhar o menu de 7, 8 passos, enfim. Então, e muitas vezes, aí acompanho com vinhos. Teve uma única vez, anos atrás, em outro restaurante onde eu trabalhei, que eu tive uma harmonização que levava... Era um caldo de marisco. Então, era caldo quente, com bastante marisco, então você tinha aquelas notas de iodo, de mar, né? Então, aí, vinho tinto, esquece. O vinho branco, às vezes ele estava mais fresco e tal, não sei o que, ele batia, dava um clash, não conseguia encontrar. Aí eu pensei assim, falei assim, olha, se eu tô na praia comendo camarão empanado, né, lulas fritas ali e tal, o que eu quero? Quero uma cerveja. Aí eu me lembro que na altura eu pensei numa cerveja artesanal aqui de Lisboa, Pilsen. E aí servia num copo balão. E aí então isso até impressionava a pessoa. Uau! Eu tô tendo um pairing que tem cerveja, primeira vez que eu tenho um pairing com cerveja. Eu falei sim, para além disso, geralmente a pessoa era turista. Eu disse, olha, sim, a cerveja é algo craft, né? É artesanal aqui da região de Lisboa. Poxa, deixa eu tirar foto da garrafa. Eles têm tap room, eu quero visitar, não sei o quê. Então, daí você potencializava essa experiência, não só da comida, do frescor, do marisco e tal, não sei o quê, do frescor na boca, quanto também a curiosidade do turista querer começar a conhecer mais a cena
do craft. Então, olha, isso aqui me deu uma memória aqui de uma carta que eu já usei. Que foi precisamente através disso que nos conhecemos há 5 anos atrás, talvez. Exato. No outro tap room que você trabalhou. Exatamente, que não é muito longe daqui, na Dois Corvos. E foi onde nos cruzámos. Uma das coisas que eu sinto que existe no mundo do vinho, e posso estar errado, diz-me tu, é que a prova... Existe beber cerveja parece-me relaxado, parece-me tranquilo, e o vinho parece-me que pode ter uma carga mais séria, mais fina, mais chique, mais posh. Se eu tivesse que meter palavras, diria que o vinho é fino, é posh, e a cerveja é take it easy ou rock and roll, eventualmente. Olha, tem essa, inclusive no meu canal no Instagram, Pedrone Som, sigam aí, por favor. Exatamente. Vendeu o peixe, né? E aí eu digo lá que, tipo assim, vamos falar do vinho de forma descomplicada, porque o vinho é complicado. Não adianta falar assim, não, o vinho é tranquilo. Não, o vinho é complicado. Você tem várias coisas e tal, não sei o quê. Então, de certo modo, a primeira barreira que você pode colocar é falar, não, o vinho é muito chique, muito fino, não é para mim, o vinho é muito clássico. Mas do clássico você pode ir ele pode ser jazz, sabe? Ele pode ter groove, ele pode falar. Então, tipo assim, ele fala. Né? Então, depende do seu mindset, aonde você queira encaixar, você pode encaixar ele no Easy Sunday, sabe? Tipo, você pode estar laid back. Vinho pede comida. Como é que comida é clássica, né? Não, tipo, então tem diversos lados. Você tem o fine dining, você pode beber vinho, você pode... Já bebi champanhe com hambúrguer. Certo. Inclusive, um guilty pleasure que se tem, que eu gosto muito de praticar, é champanhe com nuggets. Porque o nuggets, quanto mais panado, mais crocante, você tem a crocância na crosta, que é breaded, né? Ou seja, pão, levedura. Então, tipo assim, aquela crocância, você tem a crocância na boca. Você joga a champanhoca em cima, as leveduras, os aromas se encontram ali, porque você vai ter os toques tostados no champanhe, no vinho espumante, do método tradicional em garrafa. Que aí você vai ter esses toques tostados de pão, croissant, brioche, tudo que é essa de panificação. Então, dá um encontro ali, crocância, tal, sei que você saliva, você vai no outro mundo. Isso, champanhe com nuggets, né? Então, pode ser ali, algo clássico, fino, chique, como champanhe, comendo com nuggets, que, vai que o nugget seja bom e que seja crocante, né? Não vai comer aquele nuggets do dia seguinte requentado no micro-ondas, pelo amor de Deus. Mas é tudo uma questão, é uma ciência, né? É um laboratório. Vamos testar, dá certo, dá errado, tenta de novo, abre outra garrafa e vamos lá. Eu acho que não podemos estereotipar do tipo, isso é assim, outra é mais easygoing. Agora é uma questão de um seguidor, que é para não ser eu a dizer isso. Está bem? Que acha inaceitável beber-se nas provas de vinho, não se beber, por exemplo, existe mesmo ou seja, o cuspir o vinho. Olha, diziam que o vinho it's not real, porque estou a parafrasear o seguidor que não existe, não é? Isto é sim. O seguinte, eu vou numa feira de vinhos, vou ter lá 20 produtores, cada um vai me trazer 3 vinhos. Eles trazem mais, às vezes tem 5, tem 10, mas digamos, 20 produtores, 3 vinhos, então temos aí 60 vinhos. Você acha que eu vou beber, engolir 60 vinhos? Eu acho que lá pelos 50 eu vou tomar para o lado. Então, tipo assim, realmente você vai analisar, vai colocar na boca, vai bochechar, cospe. Depois você vai colocar um outro gole na boca. Você pode engolir, por prazer. Opa, gostei desse aqui. Esse aqui vale a pena mandar para o fígado, né?
Ou se não, tipo assim, às vezes o produtor, você tem uma prova que ele tenha 10 vinhos, vai ter os entradas de gama, os médios, tal, não sei o quê, os grandes reservas. Enfim, então às vezes, tipo assim, uma entrada de gama você vai querer só perceber ali, você cospe, você vai salvar ali pro que interessa, o que você gostar. Mas isso significa que estás num modo de trabalho ou seja, isso só acontece. Porque a minha questão é, imagina, tu na cerveja tens um pouco isso, acho que um festival de cerveja, um festival de vinho, por exemplo, ou uma exposição de vinho, sim, uma das principais diferenças é que na cerveja tu pagas sempre a cerveja, embora, obviamente quando trabalhas na indústria não, é diferente, mas claro, tu quando vais a um festival de cerveja, eventualmente compras o copo, mas tens de pagar a cerveja, e numa exposição de vinhos habitualmente pagas um bilhete e podes provar os vários vinhos, obviamente que o objetivo é que compres as garrafas, não é beber. Tem pessoas que não sabem se comportar e tem as pessoas profissionais que vão ali. E lá está, e eu acho que essa é a principal diferença, porque enquanto profissional tu realmente, tu estás à procura de vinhos diferentes, eventualmente para incorporar numa carta, e se queres maximizar a quantidade de vinhos que podes provar, tem sentido não os beberes, porque senão passado meia hora já não podes fazer... Exato, então já fui a festivais que fui focado assim, olha, estou precisando na minha carta de vinhos brancos de tal região, então vou focado naquilo, depois de provar, às vezes, aí depois quando você prova muito, a gente fala assim, tô com a boca partida já, não adianta beber mais nada, aliás, não adianta provar mais nada, e aí depois você escolhe um stand de algum amigo, tal, não sei o quê, e aí vai conversar, vai bater papo, vai beber um vinhozinho, mas com parcimônia, né, ali, tal, sai dali, vai comer, enfim. No início desse ano, em abril, eu, minha mulher e mais uns amigos, a gente foi num festival em Champagne, que é o Festival da Primavera. Então, todos os produtores... Aí você tem diversos festivais durante 4 dias, manhã, tarde, noite, tal, não sei o quê, onde tem um tema, vão lá X produtores e estão lá com 3 a 5 champanhes diferentes, tal. E depois dessa viagem, a gente voltou aqui para Portugal e um grande amigo meu que é importador, ele trouxe 4 produtores. Então, foi novidade para a carta, para grandes amigos, para wine bars e tal, não sei o quê. Beleza. Mas teve um desses dias que a gente estava já, desde 11 da manhã, tal, aí eram lá para 6h30. Aí eu estava lá provando tal, e estava usando a cuspideira e deitando o copo fora. E aí esse meu amigo, que é o importador, ele olhou para mim assim, "Oh, man, estás a cuspir? Ainda estás a cuspir?" Aí eu falei, estamos aqui, não sei o que. Ele, mano, são 6h30, eu já parei de cuspir há 3 produtores atrás. Faz sentido. Então agora chuta o balde, né? Agora vamos embora. Aí magicamente não lembro muito mais o que se passou depois dessa... Por que será? Por que será? Então tem um modo, tem um chipset profissional, tô aqui e tal, não sei o que, e aí deixa, agora já trabalhei o suficiente, vamos pro happy hour. Pum. Né? Então hoje tem essa facilidade, graças a Deus. Eu se calhar tenha que fazer menos happy hours e mais... mais estudos técnicos. Os últimos festivais que eu fui realmente nunca cuspi. Lá está. Não, mas a cerveja é diferente. Lembrando que a cerveja tem 5, 8% de álcool. Já o vinho é 12, 15. Certo. Então temos ali uma fasquinha um pouquinho mais assim. Embora quando estás a provar Imperial Stouts de 10% ou Barley Wines... Ok. Então faz sentido. Que habitualmente num festival de cerveja, a Imperial Stout ou a Barley Wine é a cerveja que os produtores estão mais orgulhosos porque foi a barrica de vinho do Porto, e então prova isto, que isto é que pronto, inevitavelmente. Depois há aquela mete só um bocadinho, que é isso, como não cospe, é mete só um bocado que é para provar. Sim, está bem, sim, então e como é? Mas não fala o tamanho do copo, não fala quanto que é a provinha, essas coisas que a gente tem que passar. Depende dos dias, mas lá está, obviamente, trabalhando na indústria, eu nunca tive a obrigação de procurar cervejas
vou precisar de saber as notas de prova para incorporar isto em algum lado, e então o meu consumo é menos responsável. Não deixa de ser, mas para deixar de justificações. Não, mas existe, tipo assim, aquela diferença profissional, e às vezes é triste, tipo, acontece da pessoa exagerar e tal, não sei o quê. O problema é quando a pessoa exagera com frequência. Aí você fica assim, não chama fulano ou fulana, porque vão fazer cena. Aí você já fica marcado, né? Então, tipo assim, tem que se comportar, tem que saber. E também vamos sempre lembrar, na internet, o vídeo, seja no Insta e tal, tem muita gente que romantiza muito o consumo excessivo de álcool. Ok. Né? Eu sou homem, eu sou fortão, vou beber aqui um barril inteiro porque eu sou tal, não sei o quê. Olha, vamos lembrar que o consumo excessivo é prejudicial à saúde. Né? Tipo assim, também tem essa... Às vezes eu me limito muito em fazer piadinhas dessas, tal, não sei o quê, porque, alcoolismo é algo sério, né? E a gente trabalha nessa indústria. Então, também é algo que deve ser tido em consideração, né? Muito, muito sério. Mas pronto. Vamos... Isso é curioso porque a forma como, e lá está, eu tenho vindo a acompanhar precisamente o trabalho eventualmente no Instagram, eventualmente hei de acompanhar também na feitoria, mas é precisamente o tornar vinho acessível, comunicar vinho de forma simples, e a forma mais simples de o comunicar é precisamente... Exato. E existe, obviamente não existe esse conteúdo da mesma forma que eu acho que também não o faço porque em vários momentos passas por situações que percebes os problemas de beber com frequência, e temos assumindo acesso infinito a álcool, porque é o que é. Exato. E pronto, e acabamos sempre por lidar por vermos entre nós em alguns momentos, ou colegas, e o consumo de álcool acaba por ser importante, e em alguns momentos acaba por ser importante mudar a ficha, eventualmente olhar para alguém que eventualmente está a passar um bocado a linha e relembrar que... Bebe uma aguinha, é sempre importante beber, até para evitar ou diminuir, né, a ressaca, mas sempre beba água entre um copo e outro, beba um belo de um copo d'água. Eu sempre, antes de dormir, eu me forço a beber 1 litro de água antes de ir para a cama, e isso realmente ajuda no dia seguinte, pelo amor de Deus. Mas prontos. Nós vamos fechar isto, né? Olha, eu acho que falamos um bocado, chegamos aqui ao fim do jogo. Infelizmente, eu acho, como um jogo tem que ser repetido, eu acho que, pela minha parte, se você quiser me convidar de novo, eu queria agradecer o convite. Achei um ótimo desafio de falar, vinho, cerveja e tal, não sei o que. Achei um papo que eu nem vi passar. Para mim, passaram só 10 minutos, só que eu acho que, se a gente olhar aí, passou um pouquinho mais do que isso. Possível. Olha, se vocês gostaram e quiserem um próximo episódio, I'm game. Nice. Igualmente, é um gosto ter-te cá. Acho que a forma como comunicas vinho de forma simples, acho que é algo que para mim é importante. E se calhar a partir de agora estar mais atento, procurar mais vinho, aumentar o meu léxico enológico e estar mais atento, porque eu acho que é isso. Existe muitas coisas que se cruzam no mundo da cerveja e do vinho, mais do que eu imaginava, e acho que não tem que haver uma guerra entre... Nunca! Ser uma separação entre o vinho e a cerveja. Pelo contrário, uma fusão, uma junção. Existe muita misturar dos dois, então acho que a cerveja, nem a cerveja nem o vinho levam a medalha de ouro. Levam os dois uma medalha de ouro eventualmente. Não, cada um tem a sua luta, mas a gente pode fazer essa fusão. Inclusive, gostei muito do nome dessa Grape Ale de maracujá. Exatamente. Passion in the Vineyard. Né? Que é uma metáfora perfeita para este encontro, para esta conversa, exatamente. Meu amigo, saúde.
Saúde a vocês aí que estão nos vendo e nos ouvindo. Exatamente. E não se esqueçam de seguir Pedrones Sommelier. Pedrones _som no Instagram. E também, olha, se você gostou aqui do Beercast aqui, pô, dá um like, compartilha, comenta aí o que você acha. Se tiver alguma pergunta, também coloca aí embaixo que a gente terá o gosto de responder. Se for direcionado a mim, você manda aí que eu respondo. Claro, e é isso. Vemos na próxima cerveja, ou neste caso, no próximo copo de vinho. Exato, no próximo copo de vinho com cerveja. Saúde. Cheers. Saúde, meu querido. Cheers. Nossa. Obrigado, meu. Nice. It's a wrap. Tal é. Pô, show de bola.